Um cordial bom dia a cada um e a cada uma de vocês que nos acompanham de maneira virtual. Nos reunimos nessa manhã como comunidade, a fim de fortalecermos a nossa fé por meio da comunhão com a palavra. Assim, nos reunimos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Saúdo com o lema dessa semana, que se encontra no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, no verso 45, e assim nos diz: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus Cristo é aquele que, por excelência, tem todo o poder e glória, o perfeito. Neste contexto, ensina e exemplifica a si mesmo, que cabe a ele se humilhar, a estar na posição de servo. Dessa forma, o que lhe é próprio é a morte, para resgate de muitos. É somente por meio do sacrifício feito na cruz que você e eu podemos estar aqui hoje. Pois Cristo, por perfeição, é o sumo sacerdote, o mediador, e ao se humilhar, destituindo-se do poder e da glória, é também o sacrifício. Este que paga de forma vicária, em nosso lugar, recebendo a condenação de morte, para termos vida em abundância pela fé em seu nome. Desejo que essa perspectiva sempre nos acompanhe, de reconhecermos que deveríamos sermos nós a quem penduraram no madeiro. Mas, por graça, Cristo o faz em nosso lugar e nos reconcilia com Deus. Da maneira como estamos, convido a termos um momento de oração. Oremos. Bondoso Pai, agradecemos que nos tem concedido mais um novo dia. Tem nos acompanhado até aqui e suprido o que necessitamos. Agradecemos que podemos estar reunidos em Seu nome. Chegamos também em Tua presença, confessando o nosso pecado diante de Ti. Reconhecemos nossa maldade e perversidade. Por isso clamamos pela Tua misericórdia. Por isso buscamos Teu Filho, o perdão e a nova vida. Dependemos de Ti e do Teu perdão, da Tua palavra e do agir transformador do Teu Espírito Santo. Rogamos que abençoe o pregar e o ouvir da palavra, que a faça ressoar em nossos corações, motivando-nos a responder a esta com confissão convicta, de fé em ação. Oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Em preparo para ouvirmos a palavra que será trazida pelo professor e mestre Marcelo Jung, convido a unirmos as nossas vozes em uma bela canção. Cantemos. Para ouvir-te falar, faz-me ter
Querida comunidade, que bom que Deus nos concede tempo e nos dá condições para, mesmo em tempos de isolamento social por conta da pandemia, nos colocarmos sob a Sua palavra e por ela sermos visitados pelo próprio Deus em Jesus Cristo e sermos servidos e abençoados com aquilo que precisamos para permanecer na fé. Hoje celebramos o culto do 5º domingo na Quaresma e o texto indicado para a pregação nos traz um tema central do tempo da Quaresma, que é, ao mesmo tempo, um tema central da fé cristã. Onde posso ter perdão dos pecados? Se você confessa a fé cristã, certamente você já sabe onde pode ter perdão dos pecados. Mas nos coloquemos sob essa palavra reservada para hoje e ouçamos atentamente o que Deus, por ela, quer nos dizer. Convido para a leitura do texto da carta aos Hebreus, capítulo 4, o verso 14, até o capítulo 5, o verso 10. Você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia, pode acompanhar no texto disposto aqui no vídeo, pode também apenas concentrar-se no ouvir a leitura. Leio na versão de Almeida, Hebreus capítulo 4, os versos 14 até o capítulo 5, verso 10. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Na tradição cristã, não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus e nem que comunidade específica a recebeu. Sabemos apenas que tanto quem escreveu como quem recebeu a carta conhecia profundamente a tradição judaica. Toda a argumentação do autor na carta tem como referencial pessoas e temas importantes e centrais da fé judaica, como Abraão e a formação da nação de Israel, Moisés e os acontecimentos no Monte Sinai, a Torá e a aliança de Deus, o tabernáculo e o templo, os sacerdotes e o sistema de sacrifícios, a jornada no deserto do povo de Israel rumo à terra prometida. Aquela comunidade era formada por pessoas que tinham a tradição judaica e haviam crido no anúncio do Evangelho, haviam aderido à fé em Jesus Cristo como o Messias de Deus, o único e suficiente Salvador. E o autor da carta lembra os temas importantes da tradição judaica para que, por eles, pudesse ajudar aquela comunidade a permanecer na fé em Jesus Cristo.
O esforço para ajudar a comunidade a permanecer na fé em Jesus Cristo era necessário porque muitas pessoas daquela comunidade estavam abandonando a fé, estavam rejeitando a Jesus Cristo. E o que motivava esse abandono e rejeição era o fato de que a comunidade estava sendo perseguida por causa da sua fé em Jesus Cristo. Pelas informações que temos na carta, podemos perceber que no ambiente em que vivia esta comunidade, confessar a fé judaica não trazia problemas, mas confessar a fé em Jesus Cristo trazia perseguição, prejuízo nas relações sociais, confisco de bens e até prisão. Diante disso, algumas pessoas estavam avaliando se valia a pena permanecer na fé cristã, se não era melhor voltar para a fé judaica. Afinal, as duas confissões são no mesmo Deus. Por isso, o autor da carta apresentou os temas da fé judaica e demonstrou como eles encontravam o seu cumprimento e o seu sentido pleno na pessoa de Jesus Cristo. A mensagem que perpassa a carta é que Jesus Cristo é superior a tudo o que Deus revelou ao povo de Israel. E nele é que Deus se revela plenamente e é por meio dele que é possível ter a paz com Deus e viver dessa paz com Deus. A tradição judaica é uma confissão de fé no Deus verdadeiro, mas ela não é suficiente. Ela não é suficiente em si, mas aponta para aquele que é suficiente. Por isso, vale a pena permanecer na fé em Jesus Cristo, mesmo que isso implique em dificuldades, perseguição, prisão e até morte. Quem abre mão da fé em Jesus Cristo, abre mão da única possibilidade de paz com Deus. Então, vale a pena permanecer na fé em Jesus Cristo, aconteça o que acontecer. O texto indicado apresenta parte da elaboração de um desses importantes temas da fé judaica, do relacionamento com Deus, e o tema é o sacerdócio. E esse tema trata justamente da questão de como é possível o perdão dos pecados. O autor de Hebreus lembra que na tradição judaica, o sacerdócio foi instituído por Deus para mediar a confissão de pecados do povo diante de Deus e o anúncio do perdão dos pecados da parte de Deus ao povo. O sacerdote levava a confissão de pecados e o pedido de perdão do povo diante de Deus por meio do sacrifício de um animal. E da parte de Deus ele trazia o anúncio do perdão dos pecados e da paz com Deus. E as pessoas podiam comer uma parte do sacrifício. Ou seja, podiam ter uma refeição de comunhão em paz com Deus. E ao lembrar dessa forma de como era concedido o perdão dos pecados e a paz com Deus, o autor de Hebreus a compara com Jesus Cristo e aponta que para essa mediação, o que nós temos? O sumo sacerdote entrava na sala do templo chamado Santo dos Santos. E Jesus Cristo penetrou nos céus. O sumo sacerdote era um dentre os homens. Jesus Cristo é o Filho de Deus. O sumo sacerdote é chamado por Deus. Jesus Cristo é gerado de Deus. O sumo sacerdote pode apenas condoer-se das fraquezas humanas, ou seja, tratar com brandura os pecados. Jesus Cristo pode compadecer-se das fraquezas humanas, colocar-se ao lado dos pecadores e pode socorrer as pessoas em suas fraquezas. O sumo sacerdote é pecador e tem que oferecer sacrifício também pelos seus próprios pecados. Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, mas permaneceu sem pecado. O sumo sacerdote é da ordem de Arão, ou seja, a sua mediação é pela instituição de Deus. Jesus Cristo é da ordem de Melquisedeque, ou seja, a sua mediação se dá pelo relacionamento com Deus. E por fim, o sumo sacerdote traz um sacrifício de carne, de animais diante de Deus para o perdão dos pecados. Jesus Cristo se fez sacrifício e entregou a si mesmo para Deus para o perdão dos pecados. E ligado isso ainda, o sumo sacerdote fazia o sacrifício de expiação uma vez por ano.
e todo ano tinha que repetir. Jesus Cristo o fez uma vez por todas. Toda essa comparação tem uma finalidade: ajudar a comunidade dos hebreus a reconhecer que o perdão dos pecados não era mais possível pelo sistema sacerdotal e sacrificial da tradição judaica. O perdão dos pecados acontece apenas, única, exclusiva e suficientemente por meio de Jesus Cristo. A tradição judaica podia apontar para Jesus Cristo, mas não era o próprio Jesus Cristo. A tradição judaica poderia estar bem próxima do alvo, mas não acertava o alvo. E acertar perto do alvo é uma outra maneira de dizer que se errou o alvo. Tanto é que no capítulo 7, verso 18 e 19, o autor de Hebreus conclui: portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, e aqui ele se refere ao sacerdócio na tradição judaica, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, e aqui ele se refere a Jesus Cristo como o verdadeiro sumo sacerdote, pela qual nos achegamos a Deus. Com essa argumentação, o autor de Hebreus provoca uma reflexão fundamental na comunidade. Sim, a perseguição por causa da fé em Jesus Cristo é problema sério, real, dolorido e causador de muito sofrimento. Mas para ficar livre dessa situação, vale mesmo a pena abrir mão de Jesus Cristo? Abrir mão da fé exclusiva em Jesus Cristo significa abrir mão do único e exclusivo meio de chegar diante de Deus, levar o pedido de perdão dos pecados e receber da parte de Deus o perdão dos pecados. Abrir mão de Jesus Cristo é abrir mão de ter paz com Deus nessa vida e na eternidade. E assim, a argumentação do autor de Hebreus apresenta de forma clara como posso ter perdão dos pecados. Única e exclusivamente em Jesus Cristo. Em nenhum outro lugar, por nenhum outro meio. Apenas em Jesus Cristo, o perfeito sumo sacerdote, o perfeito sacrifício, é que há perdão dos pecados e paz com Deus. Eu disse lá no início da pregação que quem confessa a fé cristã saberia responder onde posso ter perdão dos pecados. Imagino que a afirmação encontrada em Hebreus não seja novidade. Imagino que você possa até dizer, isso eu já sabia. E que você talvez se pergunte, toda essa exposição para algo que eu já sabia? Sim, toda essa exposição foi para lembrar e enfatizar o conteúdo central da fé cristã, mas também para nos convidar à reflexão. E nós permanecemos hoje na fé em Jesus Cristo? E nós sofremos a ameaça de que nos querem tirar dessa fé? Sofremos ameaças que nos querem fazer errar o alvo? Queridos, muitos cristãos no mundo ainda sofrem perseguição e têm a vida ameaçada por causa da fé em Jesus Cristo. E de uma forma surpreendente, pela graça de Deus, esses cristãos permanecem na fé em Jesus Cristo e estão dispostos a dar a própria vida em fidelidade a Jesus Cristo. Mas o perigo mais próximo de nós não é a perseguição, é a sedução e o engano. O que mais nos seduz ao desvio do alvo certo no que diz respeito ao perdão dos pecados são 3 pensamentos básicos. O primeiro, o de que o ser humano em si não é pecador e por isso não precisa de confissão de pecados. O segundo pensamento é o de que podemos nos justificar pelos nossos pecados sozinhos, não precisamos de Jesus Cristo. E o terceiro pensamento é o de que se encontra perdão dos pecados por meio de vários caminhos. Cada um escolhe o seu e Jesus é só um desses caminhos. Preste atenção, há muitos discursos e até alguns com linguagem cristã que defendem que o ser humano em si não é pecador. O ser humano só comete erros e deslizes porque vive aprisionado a sistemas e construções sociais pecadoras. O ser humano só é preconceituoso, violento, egoísta, safado, homicida, porque vive num mundo em que há estruturas e construções sociais que ensinam o preconceito, que incitam a violência, que promovem o egoísmo, que divulgam a safadeza, que defendem o homicídio. E é só mudar o sistema.
é só reconstruir o projeto de sociedade que o pecado irá desaparecer. O ambiente pode induzir o ser humano a ser pecador? Pode. Existe pecado estrutural nesse mundo? Existe. E tudo o que fizermos para combater o pecado estrutural e para promover um ambiente mais saudável e que ajude as pessoas a evitar o pecado, isso deve ser feito. Mas antes de um ambiente pecador fazer o ser humano cometer pecados, é o ser humano pecador que cria ambientes que induzem ao pecado. Lembremos o que o Senhor Jesus afirmou nos Evangelhos sobre isso. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Antes de o pecado estar nas estruturas e sistemas do mundo, o pecado está no coração humano. O pecado nas estruturas deve ser combatido, sem dúvida, mas ele só tem uma solução: o reconhecimento, a confissão, o arrependimento do ser humano do seu pecado diante de Jesus Cristo. Qualquer conversa que defenda o contrário pode até ser conversa interessante, pode algumas vezes até de algum modo ser benéfica, mas não é confissão cristã. Pode estar perto do alvo, mas não é o alvo. Outro discurso, e até em linguagem cristã, defende que sim, o ser humano é pecador, mas ele também faz coisas boas. É trabalhador, não roubou e não matou ninguém, é engajado nas causas de justiça social, é engajado nas causas ecológicas, é engajado no serviço na igreja, participa com certa frequência na igreja e alguns até estudam teologia. Defende a ideologia política correta, tem boas intenções e ainda sempre tem alguém pior do que ele. Nesse discurso, se defende que no final do dia o ser humano chega diante de Deus com uma lista de pecados. Sim, ele é pecador, mas na outra mão ele apresenta uma lista de coisas boas. As coisas boas que compensam os pecados. Não precisa de Jesus Cristo. Aliás, só se a lista de pecados for um pouco maior do que a lista de coisas boas, aí Jesus pode dar uma mãozinha. Ou talvez pode-se aproveitar o tempo da quaresma e fazer bastante penitência. Isso também compensa a lista de pecados. A Escritura defende: o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Por obras da lei ninguém será justificado. Com isso não estou dizendo que se deve desprezar o fazer coisas boas e a lista que apresentei acima. Só estou dizendo que a fé cristã entende que essas coisas, apesar de serem boas e recomendáveis, não trazem perdão dos pecados e paz com Deus. Somente Jesus Cristo pode fazer. Percebam, é de novo algo próximo do alvo, mas não acerta o alvo. E por fim, há pensamentos, inclusive com linguagem cristã, que defende que todos os caminhos levam a Deus e colocam o ser humano em paz com Deus. Nesse pensamento, defende-se que as diferentes confissões de fé em algo divino ou sagrado, seja lá quais forem, são apenas caminhos diferentes que levam ao mesmo Deus. E por isso, deve haver tolerância, bom convívio, engajamento em causas comuns em favor de um mundo melhor entre todas as confissões religiosas. É evidente que da parte dos cristãos, diante das outras confissões de fé, deve haver tolerância, bom convívio e engajamento nas causas comuns em favor de um mundo melhor. Mas não porque as confissões, todas elas, levam ao mesmo Deus, e sim porque os cristãos devem amar a quem Deus ama, todas as pessoas, independente da sua confissão de fé. Todas as confissões de fé podem ter algo de Deus, porque afinal de contas são expressão do reconhecimento que existe um Deus e são expressões da busca por Deus. Contudo, perdão dos pecados e paz com Deus só há em Jesus Cristo. As confissões de fé podem estar perto do alvo, mas somente Jesus Cristo é o alvo certo. O testemunho apostólico afirma: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. De novo,
Acertar perto do alvo é outra forma de dizer que se errou o alvo. Querida comunidade, para concluir, quero fazer ainda 2 afirmações. A primeira é que o autor de Hebreus em nenhum momento convocou os seus leitores a enfrentar com violência ou guerrear contra quem os perseguia, nem contra a tradição judaica que não podia conceder perdão dos pecados. Mas ele chamou a comunidade a permanecer firme na fé em Jesus Cristo, sem se desviar, sem abrir concessões, mesmo que isso lhes custasse caro. E chamou também a comunidade cristã a cultivar a confiança de que Deus não abandona o seu povo, Deus cuidaria deles. Em sintonia com o autor de Hebreus, quando apresento estas 3 formas de pensamento que tentam nos seduzir a abandonar a fé exclusiva em Jesus Cristo, não o faço para conclamar a uma guerra contra quem adere ou promove esses pensamentos, nem mesmo contra outras confissões de fé, mas o faço para nos conclamar ao exercício do discernimento. As pessoas têm liberdade e direito de pensar no que quiserem e crer em quem quiserem, mas precisamos estar certos e convictos de que somente em Jesus Cristo há perdão dos pecados e paz com Deus. E por isso, devemos permanecer na fé em Jesus Cristo e testemunhar de Jesus Cristo, convidando a todas as pessoas a encontrar nele a salvação. Cuidemos para não errar o alvo e auxiliemos outras pessoas a encontrar o alvo certo. E a segunda afirmação final, na verdade, é um convite. Tiremos tempo para meditação e oração na presença de Deus e na comunhão com Deus. Peçamos que Ele nos ilumine com o Espírito Santo e nos faça perceber se estamos na verdadeira fé. Se cremos realmente que Jesus Cristo é nosso único e suficiente Salvador. Se é nele somente que temos o perdão dos pecados, ou se buscamos isso em outra coisa. Façamos isso com a certeza de que Deus nos mostra quando estamos errando o alvo, não para nos desqualificar e destruir, mas para nos atrair para Jesus Cristo e ter nele o perdão dos pecados e a paz com Deus. Que por essa palavra Ele nos conduza nesse caminho. Amém. Nesse instante, convido aqueles e aquelas que acompanham a transmissão a nos reunirmos numa sala do Google Meet para um momento de oração. O link vai estar aqui na descrição do vídeo.